Vocês já pararam para pensar no quanto as experiências que a gente vive e as memórias que a gente guarda impactam a nossa criação de futuros? Pois é, eu como uma exploradora de futuros ou uma futurista, eu me dedico a ajudar grandes empresas a entenderem o que vai acontecer no futuro para elas tomarem decisões no presente. E a verdade é que eu trago aqueles sinais de futuro, as mudanças, tendências, tudo aquilo que é o campo da impermanência que o futuro nos convida. Mas cada vez mais eu percebo que falar sobre o futuro é muito mais profundo do que falar sobre essa informação externa. Na verdade, o ser humano é tão complexo que a gente tem que olhar em várias camadas do nosso ser para começar a entender como é que a gente cria nossos futuros. Eu começo essa história olhando para a evolução humana. Então me sigam nessa linha para a gente entender como a gente chegou até aqui. Segundo Joseph Enrich, a gente evolui através da teoria da dupla herança. Então a gente vai unir a nossa herança genética com a nossa herança cultural. E isso vai gerar uma inteligência coletiva. Essa inteligência maravilhosa que temos, que é melhor do que uma inteligência artificial, que é orgânica, que é viva, e que é a nossa grande habilidade humana de combinar conhecimentos e transmitir conhecimentos, e que nos leva aonde estamos hoje. Porém, a gente usa um mecanismo, que é o mecanismo da cópia. A cópia, para a gente, é evolução. Então, a gente está sempre buscando quem fez sucesso, quem se destacou, aquela pessoa que deu certo, que já sabe fazer aquilo que você quer fazer. Então, a gente copia. E a gente também copia as massas. O que a maioria está fazendo para que eu possa fazer o que parece ser certo. Não é assim? Mas isso é inconsciente de certa forma. Porém, impacta como a gente olha para o futuro. Porque nos leva a um paradigma que a gente vive hoje, que é o paradigma que eu chamo de personalidade versus essência. Ou seja, nós somos formatados de fora para dentro, já deu para perceber. E isso vai criando um ego. Esse ego é a nossa personalidade. É a forma como você se apresenta nos ambientes em que você está. Só que a gente se fragmenta. Então você é uma pessoa no trabalho, aí você é outra pessoa em casa, aí você é uma terceira pessoa num relacionamento, e você vai se adaptando aos ambientes. Essa superadaptação, segundo Jung, a personalidade é somente um mecanismo de defesa. É a sua forma de sobreviver. Agora, a essência não. A essência é muito anterior. Ela é o que seria a sua pureza. Todo o seu campo de infinitas possibilidades está lá. Mas a gente nem sempre está conectado com esse lugar essencial. Principalmente quando a gente fala na criação de futuro. Porque se for depender só da essência, às vezes a gente quer alguma coisa para o futuro e a gente quer tanto, mas a gente nem percebe que não veio da gente, que não veio de dentro, veio de fora. E tem mais uma garra do passado, eu chamo de garras do passado, aquilo que nos prende a não conseguir criar futuros diferentes. Quando a gente olha para nós, dentro de nós, da complexidade humana, a gente descobre que todo mundo tem sombras e traumas. Tem os traumas que a gente lembra e tem os traumas que a gente não faz a mínima ideia que viveu. Segundo Gabor Maté, o trauma não é o evento que aconteceu, mas é a forma como você interpretou esse evento. Se você não interpretou ele muito bem, e você não transcendeu ele, não aprendeu com ele, ele fica guardado no seu corpo. Ele não fica guardado na sua mente. Por isso que não dá para racionalizar o trauma e sair dele facilmente. E o que acontece quando a gente começa a viver a partir desses gatilhos de um trauma? É quando a gente faz uma viagem no tempo, como se fosse uma máquina do tempo. E eu, por exemplo, com 36 anos de idade, começo a agir como uma criança de 7 anos. E aí eu grito, eu explodo, eu tenho raiva. Quando a gente amplifica uma reação no momento presente, a gente fez uma viagem para uma dor infantil, que é a dor do trauma. Ou seja, quando a gente faz isso em looping, já perceberam aquelas situações que você vive, por exemplo, um namoro tóxico, e aí você muda de namorado e o outro também é tóxico. Você fala, poxa... Aí você está no emprego, aí você não gosta do seu chefe porque ele é autoritário, aí você muda de emprego, depois da lua de mel você descobre que também é tóxico.
Esses ciclos que se repetem, e eu acho que todo mundo experimenta eles, é um ciclo que o Jung chama de looping do passado. O looping do passado te impede de criar um novo futuro, porque você está constantemente voltando numa máquina do tempo. Certo? Isso é muito complexo da gente compreender. E quando a gente olha para o coletivo, o que será que acontece? O coletivo é um agrupamento de nós, seres humanos complexos. O que acontece é que esse trauma vira coletivo também. E a gente também repete aquilo que a gente não quer repetir na história. Então, hoje, quando a gente olha para a nossa cultura, eu percebo bastante toxicidade, de certa forma. A gente vem de um lugar em que a gente não pode falar de sentimento, porque se você é sentimental, você é fraco. Então, a gente não acessa esse lugar, o que automaticamente não nos permite transcender tudo isso que eu falei até agora, e a gente vive a extrema produtividade, a extrema sociedade do cansaço, tudo aquilo que deixa você fora do presente, para que você não se escute muito. Fica fazendo um scrolling no teu celular, se enchendo de dopamina, mas não presta atenção em nada disso. Vai produzir, certo? E aí começam os burnouts, começam os dados no Brasil, por exemplo, como um dos países mais ansiosos do mundo, o 5º em depressão. E é aí que eu digo, não é sinal de saúde estar ajustado a uma sociedade que está doente. Como é que isso impacta o futuro? Segundo a Universidade de Chicago, quando você pede para um grupo criar visão de futuro, cenários de futuro, 80% dessas pessoas cria cenários negativos. O que é isso? É um sintoma e é um viés de negatividade. Então, a gente tem inconscientemente viés de negatividade e não de positividade. Isso nos leva a compreender como a gente carrega coisas do passado. Que mochila é essa que você carrega que te faz pensar que o futuro não vai ser bom? Algo não foi bom com você. Outra pesquisadora, que se chama Barbara Fredrickson, ela diz o seguinte: quando a gente está numa emoção negativa, a gente fecha o campo de visão. E isso é biológico. Você não consegue enxergar a saída. Você entra em modo de sobrevivência. Agora, quando você abre o seu campo de visão, aí você entra em inovação, você entra em construção. É a hora que você cria futuro, é a hora que você visualiza e fala para onde eu quero ir. Nessa hora é que a gente consegue acessar algo diferente, inclusive a resiliência necessária para sair das sombras ou dos desafios, quando a gente entra neles. É a prova de que é possível sair. Vejam como é complexo pensar sobre o futuro olhando só para fora, olhando só para a tendência, para aquele dado externo. E o dado interno, que influencia diretamente? A boa notícia sobre tudo isso é que tem maneiras da gente romper esses ciclos. E, de repente, voltar a pensar, quem sabe, como criança. Tem um estudo da NASA em que eles entrevistaram 1.600 crianças, de 4 a 5 anos, e descobriram que 90% dessas crianças tinham aspecto de genialidade criativa. Depois de 10 anos, essas mesmas pessoas, somente 30% delas mantinham essa capacidade. E, na vida adulta, somente 2%. O que será que aconteceu? Que a gente perde a genialidade e a gente acaba virando seres que julgam. Julgam as pessoas, mas também julgam a realidade, a partir de uma lente que acredita que sabe. Mas, na verdade, é pura limitação. A teoria dos futuros à prova do tempo, ela une o repertório externo, que são as tendências, tudo aquilo que é impermanente, tudo aquilo que vai mudar, tudo aquilo que no meu trabalho como exploradora de futuros é muito importante. Todo mundo quer saber qual vai ser a revolução da AI, o que vai acontecer com o meio ambiente. Então, trazer a informação externa, mas combinar com a informação interna. É somente nesse combo que a gente consegue criar futuros conscientes, futuros inovadores, diferentes, certo? E para a gente começar a agir agora, o que a gente poderia fazer? Pessoas como nós. Eu vou me aprofundar num tema que é a nossa chronoception. Chronoception é a cronopercepção. É como cada um de nós percebe a passagem do tempo. E isso é um dos nossos sentidos. A gente tem muito mais do que 5 sentidos. Cada um percebe de um jeito diferente, mas, majoritariamente, a gente vê o tempo como linear. E a verdade é que só existe o momento presente. E vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que estuda o futuro. Só existe esse momento. O futuro nada mais é do que uma dilatação, uma ampliação do momento presente. E o passado nada mais é
de como ele te influencia no momento presente. Ele é uma influência. Ele é algo que te impacta somente e que você pode escolher soltar e não se limitar por ele. Então, olhando para o passado, é sobre desprogramar, é sobre aprender, é sobre reescrever. Existe uma maneira de você desprogramar memórias que se chama reconsolidação, que é da neurociência. Você acessa uma memória negativa, você dá um desfecho positivo para ela, e isso muda em até 30% ou 50% a forma como essa emoção te impacta hoje. Se você olhar para o presente, é sobre presentificar o seu ser, aprender a estar com você, dentro de você também, com todas as suas capacidades. Não só a soberania intelectual e mental, mas a sua sentimentalidade e todo o seu corpo, que é muito inteligente. Por que é importante a gente entender também que, para você guardar uma memória negativa, você demora 1 segundo, segundo a neurociência. Para você guardar uma memória positiva, você demora de 12 a 15 segundos. Então, você tem que saborear a experiência. Quando ela está boa, saboreia por 12 a 15 segundos, para gravar esse viés de positividade em você. E sobre o futuro, nossa grande habilidade de criação. A gente tem esse dom, a gente cria, tudo que está aqui foi criado por nós. Então, é visualizar, aprender a programar o que você quer criar. E quando você visualiza, você usa 70% do mesmo mecanismo cerebral que você usa quando você executa aquilo, quando você manifesta aquilo. Então, o seu cérebro, ele não sabe a diferença de uma coisa para outra. O que te leva a melhorar desempenho, se você imaginar, te leva a criar caminhos neurais, te leva a um ensaio, mas um ensaio que é muito positivo para você. Por fim, a nossa principal habilidade de sermos humanos. Eu chamo de humanidade aumentada quando a gente acessa esse âmago nosso. E eu trago aqui a inteligência do coração. E isso não é fofo, porque isso é do Instituto HeartMath, que fica nos Estados Unidos, formado por cardiologistas, psicólogos, neurocientistas. E eles entenderam que o campo do coração tem 3 metros. É o maior campo do nosso corpo. É um polo de 40 mil neurônios, o seu coração. Ou seja, o coração aprende. E esse campo de 3 metros carrega uma informação. Sabe qual é a informação? É de como você se sente. Se você se sente bem, o campo está em coerência cardíaca. O seu batimento cardíaco é como se fosse uma valsa. Se você está desregulado, se você está mal, o seu campo entra em incoerência. E sabe qual é o problema disso? Quando vocês estão sentados a menos de 1,5 metro de distância, o seu coração sincroniza com a pessoa do teu lado. E você regula ou desregula essa pessoa. E se você dorme com alguém, 70% aumenta, é 70% de regulação. Quando você está aqui, é 60%. Então, é uma coisa coletiva. Somos conectados, a gente às vezes esquece, age por ego, por egoísmo ou por egocentrismo, mas a verdade é que você desregulado, você desregula um campo. E você regulado, você regula um campo. Então, já passou da hora da gente começar a aceitar a nossa interconexão para pensar futuros que tem a ver com o bem-estar coletivo mesmo, que não tem a ver só com o seu bem-estar. Segundo Bergson, a essência da vida é criar além de si mesma, inventar. Se não houvesse essa novidade radical, a evolução seria apenas repetição e não criação. Quando eu falo de futuros à prova do tempo, eu estou dizendo que tudo lá fora está mudando, tudo te convida a esse caos, mas existe algo que é constante e que evolui devagar, mas com muito poder, que é a consciência. Enquanto você evolui aqui, você toma as melhores decisões para qualquer coisa que esse futuro te convide. Então, é sobre não criarmos futuros previsíveis que repetem passados, criarmos futuros que sejam verdadeiramente novos. Obrigada.